pra gente primeiro o que é o câncer de colo do útero e quais são os principais fatores para o desenvolvimento dele. O câncer de colo de útero, como a própria palavra fala, é a neoplasia maligna do colo de útero. O útero é dividido em seu componente maior, que é o corpo do útero, e um pouco abaixo que fica, é possível você visualizar pelo canal vaginal, é o colo do útero. É exatamente nesse local que a gente tem o câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero está praticamente 100% das vezes, 95% das vezes, associado a um vírus chamado HPV. E esse é o nosso grande vilão. Sim, isso é importante. Falando de HPV, eu vou até adiantar um pouco para falar sobre a vacina. A gente já falou sobre HPV algumas vezes. Queria que você explicasse para quais são os públicos que a vacina está disponível, como é que pode ter acesso a ela. Nós temos duas ferramentas extremamente eficazes para o controle do câncer de colo de útero. A principal é, como você comentou, Val, é a vacina. Então, a gente tem o nosso público-alvo, que são as crianças meninas e meninos de 9 a 14 anos, que devem receber a vacinação. Tá? Existe uma recomendação, esse público-alvo, uma meta de ser vacinado com a cobertura de aproximadamente 85%, 90%. O que é que acontece aqui no Brasil? Nós temos a melhor cobertura em Santa Catarina, tá? Seguido por alguns estados, outros estados do Sudeste, outros do Sul e outros estados do Sudeste. E nós temos também excelentes resultados aqui no Nordeste. Em João Pessoa, a Bahia tem um bom resultado, precisamos melhorar só um pouquinho, mas quando a gente compara ao que a gente tinha de cobertura antes da pandemia, a gente deu um grande avanço. E a outra ferramenta, lembrando que a vacinação, ela tem o seguinte propósito: vacinando essas meninas e meninos de 9 a 14 anos, antes da sua primeira atividade sexual, caso ele tenha contato com esse vírus, é aí que é a lógica do processo. Caso ele tenha contato com esse vírus na relação sexual, quando eles iniciarem, eles estarão imunes, porque eles terão anticorpos para combater esse vírus e esse vírus não prosperar e morrer. Tá? E a outra ferramenta, para finalizar, essa primeira arguição, é a ferramenta da prevenção secundária, que nós chamamos do Papa Nicolau, que é conhecido por todos nós, que é simplesmente um citológico. Então, é colocado no espéculo vaginal, é visto todo o colo do útero, coletado o material, colocado na lâmina e aí vai para um profissional especializado para leitura. Então, essa lâmina ela pode ter dois resultados. Uma lâmina com achados totalmente normais ou achados patológicos. Quando é identificado achados patológicos relacionados a câncer, essa paciente vai para o profissional, o ginecologista, para realizar uma colposcopia. E nessa colposcopia é feita uma biópsia dirigida. Com esse material da biópsia, esse fragmento, a anatomia patológica vai determinar quem é o nosso inimigo, com nome, sobrenome, CPF, absolutamente tudo. Sim, muito bem, importante demais. E isso traz outro assunto importante, que é as mulheres, né, precisam ir pelo menos uma vez ao ano no ginecologista, não é isso? Precisam ir no ginecologista. Uma vez a cada 6 meses ou uma vez ao ano? Uma vez ao ano. A gente tem uma recomendação, a normativa do Ministério da Saúde, que o Papa Nicolau deve iniciar-se com 25 anos até os 64 anos. Se a gente estiver diante de uma mulher que tem duas coletas negativas, em vez de passar tudo ano, ela pode passar até 2 anos, 3 anos. Mas no momento que a gente tem uma paciente com a coleta que dê um pouco de suspeição, essa paciente precisa ficar com um acompanhamento um pouco mais perto, para repetir o exame ou encaminhá-la diretamente para a colposcopia. E falando do câncer de colo do útero, quais são os sinais e os sintomas assim que devem ligar esse alerta nas mulheres? Val, infelizmente, no início da doença, quando ela se torna invasiva, não é mais pré-maligna, a doença é indolente, pouquíssimos sintomas. Quando os sintomas ocorrem, a lesão costuma já ter 1 centímetro, 2 centímetros, até mais. E esse sintoma principalmente é sangramento fora do período menstrual, porque a mulher cicla e ela menstrua. Então a gente tem que ficar muito atento quando essa menstruação ela sai do padrão, ela passa a ser um sangramento mais abundante ou quando tem um sangramento fora do momento da menstruação dela. Um outro ponto importante é quando as mulheres têm sangramento após coito. Isso também, não necessariamente, mas também pode sinalizar para alguma patologia do colo do útero. Então, teve um sinal de alerta, pode ser que não seja nada. Absolutamente nada. Mas, na dúvida, melhor buscar o profissional qualificado, o ginecologista, para poder, enfim, fazer os exames necessários, né? E por isso que a gente sempre está falando aqui no Bom de Mulher, procurar um médico é sempre importante, gente. Muito assim, importante. Fazer como é que a gente chama? Fazer... uma cobertura. Assim, ir para todos os médicos, pelo menos uma vez por ano, para ver se está tudo bem, está tudo certo. Acho que, né, para quem tem possibilidade, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde, mas quem pode
que acesse, né? E a gente tem o SUS aí, que a gente gostaria que funcionasse de uma forma muito melhor, mas é isso, eu acho que buscar cuidar da saúde é importante demais. Queria falar com você sobre tratamento disponível, né? Assim, quais são os tratamentos que existem? Você falou do HPV ou da vacina, do Papa Nicolau, mas uma vez identificada essa doença, o que é que pode ser feito? Val, se me permita insistir mais uma vez na vacina. A vacina é fundamental. A vacina foi desenvolvida em 2004, em 2006, alguns países, não o nosso, que só foi introduzido aqui no Brasil em 2014, começaram a fazer a vacinação. O que é que eles observam depois de 20 anos? Um decaimento absurdo. Alguns pesquisadores, agentes de saúde vinculados nesses países, eles estão tão otimistas que acreditam até na erradicação do HPV. Então, é muito importante a gente ter essa consciência da importância da vacina. Em relação ao tratamento disponível para aquela paciente que tem a doença em si, temos um trabalho, uma dissertação de mestrado de um grande amigo, Dr. Deraldo Falcão, que ele conseguiu compilar quase que 800 mulheres em um hospital público Agostório, de Maltês. Isso foi em 2009, 2011, e ele observou que, infelizmente, 82% das pacientes que têm o diagnóstico de câncer de colo de útero, a doença já está localmente avançada ou metastática. E isso implica em um prognóstico de sobrevida ruim, na ordem de 30% a 25%. Tá? É diferente, por exemplo, do que acontece no Reino Unido. No Reino Unido é o inverso, a gente tem apenas 40%, 35% a 40% de pacientes com doença localmente avançada, em contrapartida a gente tem 65% de pacientes com doença inicial. Então, para a gente resumir, a paciente com aquela doença pequena, menor do que 4 centímetros, e os exames de tomografia ou ressonância sem mostrar doença fora do colo do útero, essas são pacientes operáveis. Tá? Elas precisam ser submetidas e encaminhar para um cirurgião oncológico ou para um ginecologista oncológico para realizar a cirurgia. Infelizmente, a maioria das mulheres serão encaminhadas para outro tratamento que também tem um propósito ainda de controle da doença e até mesmo a cura, que é a radioterapia, a quimioterapia. E aqui a gente tem vários parques de radioterapia com vários aparelhos atualizados e a gente tem tido bons resultados. Nós temos várias pacientes que estão aí tratadas há 10, 15 anos com radioterapia, mesmo no contexto de doença localmente avançada no momento do diagnóstico, sabe? Então, a gente tem realmente que ficar muito atento com a doença, porque é uma doença totalmente prevenível. Pronto. Aí eu queria que você falasse de novo sobre como é que a gente tem acesso à vacina. Todos os públicos, como é que a gente faz? Tem na rede privada também? Só tem na rede pública? Como é que funciona? Em relação à vacina, inicialmente, um pouco lá atrás, eram 3 doses. A primeira dose, depois a segunda dose com 3 meses e a terceira dose com 6 meses da primeira. Foi observado que os resultados eram muito bons, então reduziram para 2 doses e agora a normativa é apenas 1 dose. Tá? Uma dose da vacina disponível no nosso sistema de saúde é a Tetra, que ela consegue contemplar 2 tipos. O HPV ele tem mais de 120 subtipos. Tá? A gente tem uns 30 mais ou menos, associados à doença. E a gente tem aí uns 15 a 20 associados a câncer. Tá? Então, a vacina Tetra, ela consegue contemplar o 16 e o 18, que são os mais importantes aqui no nosso país, avaliando com fenotipagem, avaliando qual tipo